Em 2027, seremos apresentados a extraterrestres, literalmente, porque eles estão percebendo o potencial que nós temos para nos destruir e não podem permitir que isso aconteça. Uma forma muito simples de se preparar para o contato é agir primeiro movido pela paixão, pois a paixão é a nossa tradução física de uma mensagem da nossa alma que diz: essa é a sua frequência. O que acontece quando você eleva a sua vibração? Você se torna um receptor melhor de informações, comunicações e energia de frequências mais elevadas. Se você seguir as instruções, funciona conforme anunciado. Caso contrário, pode te causar danos. Quando você decide, eu vou aderir a essa crença negativa, a fonte diz, ok, eu te apoio nisso. E amplio e amplifico aquilo que você escolheu acreditar ser verdade. O universo é um espelho. Se você está se olhando num espelho e vê seu rosto franzindo a testa, ele não pode mostrar um sorriso até que você sorria. E se você quiser ver a carranca no espelho mudar, primeiro você tem que sorrir, porque o espelho não consegue sorrir antes de você. Bem-vindos de volta ao podcast Cura e Potencial Humano. Hoje temos a companhia de um convidado cuja última conversa despertou tanta curiosidade e interesse nessa comunidade que não podíamos deixar de tê-lo de volta. Nesse novo episódio, vamos explorar os mistérios que se revelam à medida que entramos nos anos mais poderosos e transformadores das nossas vidas. Exploramos também como estabelecer contato aberto com extraterrestres, como lidar com o colapso de sistemas antigos sem diminuir a nossa vibração, como permanecer alinhado em meio às mudanças que estão por vir, como poderá ser a próxima evolução da humanidade. Desde os ciclos da alma, as linhas do tempo coletivas, até o nosso potencial como uma comunidade cósmica mais ampla. Junte-se a nós novamente, Darryl Ranca, que canaliza Bashar há mais de 40 anos, trazendo orientação multidimensional para um mundo em rápida transformação. Portanto, se a primeira conversa despertou algo em você, essa vai muito além. Mal posso esperar para que você ouça. Vamos começar. Eu estou muito feliz por você estar de volta. O meu público te adora e tem muitas perguntas. E eu só quero dar permissão para que as pessoas, ao iniciarmos esse segundo episódio, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar. Talvez façamos um terceiro. Eu topo. Então, só para dar um alô. Eu sei que nesse espaço de espiritualidade e astrologia, há muita conversa sobre o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Eu estou curiosa para saber a perspectiva de Bashar sobre o que está prestes a acontecer nos próximos anos. O principal ponto que Bashar menciona para os próximos anos é, na verdade, a divulgação e o contato aberto com extraterrestres. Para mim, essa é a coisa mais importante, porque muda a vida. É um pouco difícil dizer como isso vai se desenrolar. Eu sei que, de certa forma, essa divulgação está acontecendo agora, porque nós estamos tendo audiências no Congresso e coisas do tipo, com denunciantes e pessoas que tiveram acesso a todas essas informações por tantos anos, mas não puderam falar. E agora estão oferecendo proteção para que militares possam compartilhar o que sabem sobre avistamentos de OVNIs que tiveram sem serem ridicularizados ou perderem as suas carreiras. Então, esse é um grande passo, porque agora as pessoas se sentem à vontade para falar sobre isso. E isso é o mais importante. E eu vejo isso se acelerando. Acabou de ser lançado um documentário chamado The Avios Disclosure, dirigido por Dan Farah, que aborda muitos desses assuntos.
e inclui entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas nos bastidores, falando abertamente sobre o ocorrido. Portanto, é um passo muito importante ter esse documentário agora disponível para o público nos cinemas e online. Então, eu acredito que em 2026 nós teremos basicamente a divulgação das informações e, teoricamente, em 2027, se nada mudar, finalmente seremos apresentados de alguma forma oficial a extraterrestres que então nos oferecerão oportunidades. Cabe a nós aceitá-las ou não. Eu tenho certeza de que haverá diversos tipos de reações, desde positivas até negativas, mas todos poderão decidir por si mesmos quando, onde e como se conectar com os ETs e com as informações que eles compartilham conosco e que podem beneficiar a humanidade. E cada país seguirá seu próprio ritmo, de acordo com as suas próprias leis, regras, regulamentos e opiniões sobre como deseja interagir com isso. Mas é uma mudança importante que todos devem considerar. É óbvio que essa é uma nova opção para a humanidade, que deve ser levada em consideração ao planejarmos nosso futuro. Parte do seu trabalho você vem compartilhando, prevê uma aceleração do contato aberto nos próximos 5 anos. E isso já está acontecendo. Você está percebendo essa aceleração? Novamente, o fato de eu estar vendo todas essas divulgações acontecendo cada vez mais rápido e de forma mais pública me indica fortemente que esse processo está se acelerando. Eu também sei que você compartilha passos específicos para entrar na energia certa, para ter um contato aberto. Tenho curiosidade em saber se você pode explicar como alguém que está ouvindo pode entrar na frequência ideal para ter mais contato, caso tenha interesse. Isso está intimamente ligado ao que Bashar apresenta e chama de fórmula, que é basicamente um processo de 5 etapas. É muito simples, pois é isso que eleva a nossa vibração. Essa fórmula, e ao elevarmos a nossa vibração, nos tornamos melhores receptores de informações de frequência mais alta, melhores antenas, por assim dizer, para captar coisas que estão acontecendo em níveis vibracionais mais elevados. E nos prepara para interagir com espécies e espíritos extraterrestres, incluindo nossos próprios guias espirituais, mas também com espécies extraterrestres mais evoluídas do que nós e que operam em níveis de frequência mais elevados. Seguir essa fórmula é uma maneira muito básica e direta de se preparar para o contato. Além de coisas como compartilhar informações, como já mencionamos, os 5 passos são muito simples. Há muitos detalhes que podem ser discutidos sobre cada etapa, mas fundamentalmente trata-se de agir primeiro de acordo com a sua paixão, tudo aquilo que nos proporciona mais entusiasmo do que qualquer outra coisa, porque a paixão é a nossa tradução física de uma mensagem da nossa alma que diz: essa é a sua frequência, essa é a sua essência. E o próximo passo na sua jornada é agir de acordo com tudo aquilo que lhe trouxer mais entusiasmo, mais paixão, mais criatividade, mais atração do que qualquer outra opção. Haja primeiro, então você leva isso mais longe que puder, até não poder mais. E você garante que quando a empolgação diminuir, não seja você quem a abafa com uma crença baseada no medo, mas sim que ela diminua naturalmente. E quando isso acontece, você procura a próxima coisa que contenha um pouco mais de criatividade ou emoção do que qualquer outra opção e age em relação a ela. E você continua fazendo isso. O terceiro passo é agir de acordo com a sua paixão sem qualquer insistência e nem suposição sobre como o resultado deve ser. Porque a verdade é que, embora às vezes possamos imaginar qual seria o resultado ideal,
Honestamente, nós não sabemos realmente como esse resultado ideal precisa ser. Portanto, se simplesmente permanecermos em estado de entusiasmo e deixarmos que a sincronicidade nos traga o próximo obstáculo com o qual precisamos interagir, será justamente isso que nos impulsionará para a frente se encararmos a situação de forma positiva. Qual é o quarto passo para manter uma energia positiva, independente do que aconteça? Porque mantendo uma energia positiva, você obtém benefícios da situação. Porque não são os acontecimentos que importam. O que realmente faz a diferença é o que você faz com isso. E o quinto passo é investigar honestamente os seus sistemas de crenças e se desapegar daqueles aos quais você possa estar se apegando por qualquer motivo que seja negativo ou desalinhado, baseado no medo, com a verdadeira vibração da sua alma, que é a essência da paixão. Seguindo esses 5 passos, muitos efeitos automáticos começam a acontecer repentinamente. Você começa a ter a energia, a motivação necessárias para agir de acordo com a sua paixão. Você fica animado ao acordar de manhã, mal pode esperar para começar a fazer as coisas. Constitui o caminho de menor resistência. As coisas se tornam mais fáceis, fluem com mais facilidade. Torna-se o caminho da conexão, ligando-se a todas as expressões e oportunidades que são representativas da sua trajetória. Torna-se o caminho da relevância para aquilo que é relevante para você. Torna-se o caminho de apoio, trazendo-te toda a abundância necessária para que você possa continuar agindo de acordo com a sua paixão. Existem muitas formas de abundância, não apenas dinheiro, e então funciona como um espelho refletor, de modo que, enquanto você age de acordo com a sua paixão, qualquer crença desalinhada que você possa estar guardando em seu inconsciente virá à tona. Você vai se deparar com isso e enfrentar a situação para poder lidar com ela, deixá-la ir, adicionar essa energia ao ímpeto da sua empolgação. Portanto, as pessoas precisam ter em mente que quando estão agindo de acordo com a sua paixão e de repente se deparam com algo que pode não ser representativo disso, elas reagem de forma negativa. Não é uma interrupção na sua paixão. Descobrir que você tem essa crença negativa faz parte da sua paixão. Assim, mantendo-se nesse estado positivo e encarando cada desafio com calma, confiança, curiosidade e criatividade, você descobrirá o porquê disso. Você vai tirar algo positivo disso e você poderá seguir em frente. Esses são os 5 passos e os efeitos que acontecem quando você segue a fórmula, o que eleva a sua vibração e te torna um receptor melhor de inspiração e informação proveniente de uma consciência de frequência mais elevada. Isso foi ótimo, adorei a forma como você detalhou. Eu tenho um pouco de curiosidade sobre o 4º passo, só para abordar a questão de manter uma atitude positiva. E pensando nas pessoas, uma das perguntas que recebemos foi: como eu faço para manter uma atitude positiva quando eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, como pagar impostos ou coisas que eu não posso aceitar? Essa é uma pergunta comum e a primeira coisa a entender é que se existem coisas que você precisa fazer na sua realidade para continuar prosperando nela, sempre existe uma maneira que funciona exclusivamente para você. Então, você precisa ter imaginação e criatividade para descobrir como abordar essa tarefa de uma perspectiva, de uma forma criativa, porque muitas vezes a única razão pela qual pessoas dizem que não gostam de fazer isso é porque estão fazendo da maneira que aprenderam com outras pessoas, uma maneira que pode funcionar para elas, mas que não funciona para você. E isso pode até incluir contratar outra pessoa que esteja entusiasmada em fazê-lo, e assim o trabalho é feito.
Fazer isso da maneira que funciona para você não significa que você precisa estar fisicamente fazendo isso. Mas se houver algumas coisas que você precisa fazer, bem, um exemplo que eu uso é o que as pessoas dizem, sabe, eu não gosto de lavar a louça, sabe, eu acho que lavar a louça é um ato muito meditativo. A água morna correndo sobre as suas mãos. Vocês podem estar olhando pela janela da cozinha para o que está acontecendo lá fora, realizando esses movimentos que quase se tornam uma espécie de exercício de tai chi, apenas sentindo o seu corpo movimentando entre os pratos, empilhando-os, e tudo isso com água correndo pelas mãos. E você pode entrar num estado muito agradável fazendo isso e usar isso a seu favor para deixar as coisas fluírem enquanto você está meio que nesse estado de semitranse, lavando a louça. Então, novamente, tudo depende de como você olha para as coisas. Mas você precisa saber que se achar que essa tarefa exige muito esforço, é porque não está fazendo da maneira que funciona para você. Então você precisa estimular a sua imaginação criativa, buscar caminhos diferentes. Novamente, isso inclui encontrar alguém que esteja entusiasmado em fazer isso para que você não precise fazer fisicamente, mas sem deixar de procurar caminhos onde você possa ser a pessoa a fazer isso, caso encontre uma maneira que funcione para você. Estou ouvindo dizer que se você puder delegar e quiser, é uma opção, essa é uma opção. Não se trata apenas do que, mas também de como. É o como, é sempre uma questão de como você faz, como você aborda isso. Quantas pessoas que se sentem obrigadas a fazer certas coisas em suas vidas, tipo, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu só estou ouvindo isso e me perguntando se Bashar tem alguma sabedoria sobre como lidar com essas obrigações e se desapegar. Definimos um caminho de vida. Obviamente existem certas coisas que você precisa fazer para prosperar na vida, na realidade. Mas, mais uma vez, você precisa ter uma gama mais ampla de definições para as coisas. Ficamos presos há uma única definição, porque nós somos criados dessa forma e nos ensinam a ver todo mundo fazendo isso. Pensamos que esse deve ser a única maneira de fazer as coisas. Um bom exemplo disso, quando se fala em dinheiro, é que ele é uma das formas que nós temos de expressar abundância, apoio e troca nesse planeta. Mas essa não é a única maneira. Mas nós somos tão condicionados a apenas pensar que as coisas não podem ser feitas de outra maneira, que bloqueamos qualquer outra forma pela qual elas possam chegar até nós. Assim, da perspectiva de Bashar, receber um presente é uma forma de abundância. Ter algo para trocar é uma forma de abundância. Sincronicidade é uma forma. A imaginação é uma forma de abundância. A comunicação é uma forma de abundância. Informação é uma forma de abundância. Porque quando você recebe informações, por exemplo, que são diferentes do que você imaginava antes, isso pode reorganizar a maneira como você percebe que algo pode ser feito. A comunicação, ao conversar com alguém, pode fornecer uma resposta diferente sobre como algo pode ser feito, que não necessariamente exige a quantia de dinheiro que você imaginava, pois se trata de um caminho diferente que não requer tanto dinheiro ou até mesmo nenhum dinheiro. Adoro a capacidade de encontrar soluções e a criatividade. Percebemos a abundância e as opções que existem, além dessa limitada escassez baseada no medo. Você já sentiu que existe algo mais que você deveria fazer? É como se você tivesse superado a vida que está vivendo, mas não soubesse o que vem a seguir. Talvez você já tenha verificado todos os critérios. Mesmo assim, algo dentro de você sussurra. Não é isso. Esse sussurro é, na verdade, um chamado, um sinal que você está aqui para fazer algo. Algo que te inspire
e ao mesmo tempo sirva aos outros. Após 2 décadas de experiência como psicoterapeuta, administrando um negócio, eu vi que é possível quando as pessoas abraçam completamente o seu propósito. É por isso que eu criei meu programa de certificação de coaching credenciado para ajudar pessoas como você a transformar seus dons naturais numa carreira gratificante, uma vida que esteja totalmente alinhada com os seus valores. Aqui dentro você aprende ferramentas poderosas não apenas para transformar a sua vida, mas também para se sentirem confiante em ajudar outras pessoas. Aprenderá estratégias práticas para construir um negócio com propósito e incorporar o seu valor inerente para que possa se apresentar de forma autêntica, sentindo-se apoiado para realmente ter uma abundância natural em sua vida. Você também fará parte de uma comunidade acolhedora e centrada no coração, formada por pessoas que, assim como você, decidiram parar de se acomodar e começar a viver seu propósito. Se você está pronto para se sentir incluído, confiante, conectado para finalmente se alinhar com a liberdade, eu quero te convidar a dar o próximo passo. O link está na descrição. Seria uma honra poder apoiá-lo nessa jornada. Eu ouço pessoas dizendo, ok, estou seguindo a minha paixão, estou dando os passos necessários. E como eles sabem a diferença entre quando devem mudar de rumo, porque aquilo não lhes traz mais satisfação, e quando são apenas os seus padrões internos, baseados no medo que precisam curar ou dos quais precisam se libertar. Isso exige uma autoavaliação honesta. Você precisa estar disposto a ser transparente consigo mesmo. Você precisa estar disposto a fazer as perguntas que revelem por que você pode estar se apegando a algo que não funciona para você, porque tudo se resume a ter uma motivação para fazer isso. Em outras palavras, sempre seguimos na direção daquilo que acreditamos que nos será útil. Sempre, sem falta. Sempre nos afastamos da direção que acreditamos não nos servir. Sempre, sem falta. Portanto, se percebermos que nós estamos escolhendo algo que não nos serve, a única razão pela qual faríamos isso, com base nesse mecanismo motivacional, é que deve haver uma crença dentro de nós de que isso nos serve de alguma forma, algo que não admitimos, do qual não temos consciência, ou que a alternativa parece pior em nosso sistema de crenças. Então, se eu parar de fazer isso e começar a fazer aquilo, algo pior pode acontecer. E eu vou ficar onde eu estou, porque, por mais que eu não goste, é familiar e mais seguro, pois algo pior pode acontecer se eu deixar isso de lado. Você precisa ser honesto em sua autoanálise. Dito isso, existe, em certo sentido, algo como a sincronia do sinal verde e a sincronia do sinal vermelho, que é como as regras de trânsito. Então, algo pode representar a sua paixão, mas a sincronicidade está dizendo: não agora, você não tem condições de agir sobre isso agora. E esse é o sinal de que você precisa se concentrar em qualquer aspecto da sua paixão sobre o qual você possa agir, porque se trata de agir de acordo com a sua paixão. E nem sempre você tem a mesma capacidade de agir em certas coisas que tem em relação a outras. Portanto, se duas coisas representam a sua paixão, mas você não tem a capacidade de fazer nada a respeito dela, procure por aquilo que você tem a capacidade de fazer. Porque, embora à primeira vista possam parecer coisas completamente diferentes, é a paixão que nos diz que estão conectadas. E às vezes o que a sincronicidade está dizendo é: veja, você precisa fazer isso primeiro, porque isso lhe dará as
as informações, o conhecimento e a experiência necessária para, em última análise, voltar e realizar o outro. Mas eu estou te dizendo como fazer isso e em que ordem, porque a sincronicidade não é apenas um exemplo de que tudo está conectado. É o princípio organizador e ele te dirá o que você precisa fazer e em que ordem. Se você simplesmente se permitir seguir aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não é. Se por algum motivo mais de uma coisa te empolga igualmente e mais de uma coisa tem o potencial de gerar ação da mesma forma, em certo sentido você pode muito bem jogar uma moeda para o ar, porque realmente não importa. Às vezes jogar uma moeda para o ar pode realmente revelar qual é o mais emocionante para você, porque você pode dizer, ok, cara, para um lado coroa para o outro, e dá a coroa, e você pode pensar, ah, droga, eu queria que tivesse dado cara. Tudo bem, eu queria que tivesse dado cara, o que significa que essa é a mais emocionante. Se elas forem realmente iguais, então não importa qual você siga primeiro, porque se esse não for o caminho correto, a sincronicidade te levará para o caminho certo. Porque, mais uma vez, é um princípio orientador. Parece haver muita confiança em todo esse sistema, pois eu acho que algumas pessoas verão aquele sinal vermelho e pensarão, estou fazendo algo errado, devo parar. E tudo bem, porque mais uma vez é preciso uma autoanálise honesta para garantir que você não seja a pessoa que está acabando com a empolgação. Então, se isso acontecer, o primeiro passo é, será que sou eu quem está diminuindo o meu entusiasmo? Tenho alguma crença sobre isso baseada no medo a que estou me apegando? Mas depois de fazer essa autoanálise, se você não encontrar nada, então precisa confiar que isso está apenas te dizendo que não é o momento certo para se dedicar a esse aspecto. Descubra em que você pode agir, que representa a sua paixão, e haja nisso primeiro. De qualquer forma, tudo está conectado. E se alguém está resistindo, se julgando, isso também revela mais trabalho a ser feito, em vez de se perderem em divagações. Mais divagações, para isso que serve esse momento. Porque não é como se você estivesse tentando correr para alcançar um objetivo. O processo pelo qual você está passando é o objetivo. É por isso que criamos uma experiência de realidade física para aprender, descobrir quem somos a partir de uma nova perspectiva. Então as pessoas pensam, eu tenho que superar isso, eu tenho que chegar onde eu quero chegar. É como se dissesse, não continue no processo e dedique um tempo para olhar para dentro e descobrir a que você está se apegando. Isso é mais importante do que onde você acha que deveria chegar, porque assim você se conhecerá melhor. E não é essa a sabedoria ancestral, conhece-te a ti mesmo. É disso que se trata. Quem é você e por que está fazendo o que está fazendo? E como você está aprendendo, crescendo com a experiência durante o processo. Como muita gente diz, o importante é a jornada, o destino é o que importa. Não é como se você estivesse tentando chegar a algum lugar. O mais importante é o que você está vivenciando agora. Então use isso a seu favor. Eu adoro essa exploração de quem sou eu. E de que forma Bashar apoia, orienta as pessoas a descobrirem quem são. Tudo se resume à fórmula, pois ela é um princípio orientador autossuficiente. Literalmente, não é uma filosofia, é uma descrição de como já estamos criando a nossa experiência de realidade física. Mas ao compreender os elementos da fórmula, ele nos permite descobrir isso conscientemente, em vez de inconscientemente. Ele está dizendo, olha aqui, aqui está o manual de instruções de como você já está criando a sua experiência de realidade física. Basta fazer com que mais atenção
e você poderá direcionar a situação para onde preferir, em vez de parecer um evento aleatório por falta de conhecimento. Então, ele literalmente explicou detalhadamente como se faz. Funciona assim. Essas são as instruções de como você cria a sua experiência de realidade física. Basta seguir as instruções como se estivesse operando uma máquina. Se você seguir as instruções, funcionará conforme anunciado. Se você não fizer isso, ou se adicionar mais instruções, ou remover instruções, a máquina pode não funcionar. E mesmo que funcione, pode não funcionar corretamente. E isso pode te magoar. Basta seguir a instrução e tudo funcionará como deveria. Porque agora você tem consciência do que está fazendo e de como realmente cria a sua realidade. E isso funciona como uma ferramenta de navegação que permite que você navegue na direção que preferir. Ao fazer isso, você entra num fluxo mais sincronizado, possui uma vibração mais elevada. Aproveita o momento presente, não apenas o objetivo final, e também parece que estamos mais disponíveis para o contato com guias, seres extraterrestres e orientação. Porque isso vem ostensivamente de um ser que já evoluiu a ponto de ter passado por tudo isso. Então, eles estão nos dando o benefício da experiência deles e dizendo: olha, aqui está o manual de instruções que finalmente compilamos com base em nosso conhecimento, depois de dezenas de milhares de anos de experiência que nós tivemos. Aproveite, você não precisa reinventar a roda. Estamos te dizendo como a roda funciona. E ainda depende de você, porque é o seu livre-arbítrio. Você não precisa prestar atenção nisso. Mas eles estão dizendo: garantimos que se você prestar atenção, as coisas serão mais fáceis e mais divertidas. Eu adoro a ideia de sermos cientistas em nossas próprias vidas. Descubra. Isso é o mais importante. Como eu disse, ninguém precisa acreditar que baixar é real. Eu não posso provar. Foi assim que aconteceu comigo. Pode ser outro aspecto da minha consciência, pelo que eu sei, mas foi assim que se apresentou, por uma série de razões que eu entendo e que não são importantes para ninguém mais entender. Essa é a minha jornada. A prova está na aplicação da informação. A informação realmente muda as coisas e faz a diferença. E eu recebo mensagens de pessoas dizendo que, quando finalmente entenderam e aplicaram a fórmula precisamente da maneira como Bashar explicou, tudo mudou para melhor. Então, é a aplicação da informação que faz a diferença. É nisso que devemos nos concentrar. Não se trata de algo que vem de um extraterrestre, um espírito ou qualquer outra coisa. Trata-se de algo prático que realmente faz diferença na sua vida. É disso que se trata aqui no podcast. Eu estou curiosa sobre a perspectiva de Bashar a respeito de almas novas, almas antigas. Não existe isso. Todos têm a mesma idade, que é eterna. O conceito de almas novas e almas antigas tem a ver com o nível de experiências de uma alma em um ambiente específico. Em outras palavras, uma alma que pode ter escolhido ter 1000 encarnações na Terra é mais experiente do que uma alma, do que alguém que pode ter apenas algumas encarnações. Mas essa alma pode ter 1000 experiências em outro planeta. E, portanto, a alma mais antiga na Terra, que pode ter apenas 10 experiências nesse outro planeta, de repente se torna a alma nova, porque não é tão experiente quanto a outra alma que tem mais
experiências encarnacionais nesse outro planeta. Então, alma velha e alma nova tem a ver com o nível de experiência em um determinado ambiente. Não tem nada a ver com a idade de uma alma, porque todas as almas são eternas. Será que essa escolha é feita conscientemente para um currículo específico ou lições a serem aprendidas? Sim, a alma tem livre arbítrio absoluto. Quando você está no estado não físico, quando você é uma alma, está decidindo o que quer experimentar, todas têm uma equipe de almas, uma família de almas, guias espirituais, anjos, como você quiser chamar. E você os consulta, você conversa, como você conversa com os seus amigos na Terra. O que eu devo fazer? Eu estou pensando em fazer isso. Isso lhe parece uma boa ideia? O que eu vou aprender fazendo isso? Que tipo de experiência eu vou ter? Bom, você sabe. Enfim. Talvez seja melhor eu fazer essa outra coisa, talvez eu terei mais experiências vivendo essa outra vida. E eles vão conversar entre si e vão chegar a um consenso sobre o que é melhor para você. Quais experiências lhe trarão mais benefícios. E é assim que funciona. Assim que quando você resolver encarnar, você já vai ter conversado com a sua equipe, já vão ter planejado quais as experiências que você terá na Terra. Portanto, você entra no estado em que se concentra no que chamamos de reino físico, mas não está saindo do reino da alma. Você está literalmente reorganizando a sua consciência para ter um devaneio. Chamamos esse devaneio de realidade física, porque isso não é real, é uma projeção da consciência, está acontecendo dentro da sua alma, assim como o seu corpo físico. Então, na verdade, é mais preciso, em certo sentido, não dizer que meu corpo tem uma alma, é mais preciso dizer que a minha alma tem um corpo, porque a realidade física está acontecendo dentro da consciência da alma, não fora dela. A alma nunca sai do não físico, reino. Esse é o seu estado natural. Não pode sair. Então, tudo o que está acontecendo aqui na realidade física está, na verdade, acontecendo dentro da alma, no reino da alma. Mas criamos o foco para fazer parecer que deixamos o reino da alma, para que possamos nos concentrar no que precisamos experimentar como seres físicos, para aprender coisas novas, para descobrir novas perspectivas que não podem ser experimentadas no reino da alma, porque no reino da alma você sabe tudo, você tem acesso a tudo, não há mudança nesse sentido da mesma forma. Então a realidade física, como experiência, é criada para gerar grandes mudanças e expansão, porque a estrutura da existência nunca muda, é sempre a mesma. O que muda e o que expande a criação é a nossa perspectiva dela, o nosso relacionamento com ela, a nossa experiência dela. Então, quando nos esquecemos de quem nós somos, ao encarnar, ao ter uma experiência encarnacional, somos então autorizados a nos lembrar e redescobrir quem somos de um novo ponto de vista. É assim que a criação se expande. Há algum indício de que essa possa ser a última encarnação de uma alma em forma física? Isso depende da alma. A cada vez não existe um currículo predefinido nesse sentido.
Você tem livre arbítrio absoluto. Então, qualquer coisa que um ser humano possa dizer, bom, essa será a minha última encarnação na Terra, pode até ser verdade, mas você só tomará essa decisão quando retornar ao nível da alma após a morte. A cada vez é como se a folha em branco estivesse em branco. O que você quer fazer? Eu pensei que essa seria a minha última encarnação, mas, sabe? E então você começa a pensar, isso poderia ser emocionante? Mas você não precisa, você pode permanecer no plano espiritual, pode explorar outra dimensão, outros reinos, pode encarnar em outros planetas, outras civilizações também. Não se trata apenas da Terra, mas você tomará essa decisão quando estiver plenamente em sua essência como alma. Porque agora, como uma mente física, você realmente não sabe por que escolheria ter outra encarnação. Você pode ou não explorar isso, mas apenas surgiu espontaneamente. Quanto ao suicídio, ainda faz parte da escolha da alma. Porque, veja bem, você precisa entender que, da perspectiva da alma, essa experiência física é extremamente temporária. E o que uma alma escolhe vivenciar não é apenas para o seu próprio crescimento, mas para o de todos que estão conectados a ela. Todos os caminhos da vida estão interconectados, entrelaçados. Então você tem membros da sua família de alma que também estão encarnando e que são afetados de alguma forma pela sua escolha de tirar a própria vida. E isso pode mudar o que eles estão pensando e fazê-los entender que talvez pudessem ter feito algo para ajudar essa pessoa a mudar de caminho, talvez pudessem ter feito aquilo, talvez pudessem ajudar pessoas com tendências, talvez convencê-las a desistir. Você precisa olhar para o quadro geral de todos que são afetados por tudo o que alguém faz. Porque nem sempre se trata apenas daquela pessoa. Trata-se de todos que ela afeta e impacta em suas vidas. Às vezes, coisas que parecem ser tipo uma alma escolheria passar por isso, na verdade estão ajudando a humanidade a se desenvolver. Talvez no futuro nenhuma alma precise passar por isso novamente. Então tudo se resume às lições aprendidas com todas essas experiências. E esse seria o motivo pelo qual uma alma escolheria fazer isso. Porque a alma sabe que é eterna e infinita e ela não está realmente morrendo. Mas ela também sabe que se fizer isso, ajudará as pessoas a enfrentarem o porquê dessas coisas acontecerem e a realmente começarem a descobrir maneiras de fazer com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas e encontrem saídas mais construtivas para suas situações, e assim a humanidade evolui. Então, uma alma pode escolher fazer isso por esse motivo. Você disse família de almas. Sim, assim como na Terra, você tem amigos e família no reino espiritual. As famílias de almas são um conjunto de almas que fizeram acordos entre si para interagirem e refletirem umas sobre as outras em diferentes encarnações, ou mesmo no plano espiritual, para ajudarem umas às outras a crescer e aprender o que precisam aprender, seja qual for a decisão da alma. Então você tem muitas pessoas dispostas a desempenhar diferentes papéis. Você poderia ser minha mãe numa vida, você poderia ser minha filha em outra vida, você poderia ser meu filho, meu pai, meu avô, amigo, inimigo, qualquer
qualquer papel que você precise desempenhar para que eu possa aprender o que eu preciso aprender, e eu desempenharei um papel para que você possa aprender o que precisa aprender, e nós interagimos. Então, uma família de almas é um grupo de almas que concordou em se unir para ter essas interações, aprender e crescer juntas, proporcionando todas essas diferentes oportunidades para isso. Além disso, elas fazem parte da sua equipe espiritual em geral, porque todos também têm uma equipe que ajuda especificamente a guiá-los através da encarnação física que escolheram ter. Então, você literalmente tem guias espirituais atuantes que podem ou não fazer parte da sua família de almas, seres angelicais que podem ou não fazer parte da sua família de almas, extraterrestres, seres extradimensionais que podem fazer parte da sua equipe. Todos eles têm diferentes capacidades, diferentes níveis de habilidades, diferentes níveis de experiência para ajudá-lo em diferentes situações ao longo da sua vida física. Por exemplo, o que as pessoas chamam de anjo da guarda ou anjo do nascimento é a mesma coisa, é um ser de uma frequência muito alta. O que chamamos de anjo é o que garante que quando você decide como alma ter uma encarnação, você define o seu ponto de entrada, que chamamos de nascimento, e o seu ponto de saída, que chamamos de morte. Mas também sabemos que certas coisas podem acontecer na realidade física que podem fazer com que você morra mais cedo do que o previsto devido a circunstâncias que podem ocorrer antes do que você havia decidido. Mas você pode tirar proveito disso. Em outras palavras, o anjo do nascimento ou o anjo da guarda dirá: muito bem, você estabeleceu uma situação em que experimentará a morte, mas será uma experiência de quase morte. Então eu estou aqui para que quando você tiver essa experiência, eu seja quem te dirá: seu tempo não acabou, você precisa voltar. Certo? E dessa forma, você sabe que planejou essa experiência, mas tem alguém que te apoia e diz: não, você prometeu que não iria embora ainda. Você tem trabalho a fazer, coisas que queria descobrir. Então, você está aqui no reino espiritual, mas não vamos deixar você ir muito mais longe. Vamos te trazer de volta para que você possa cumprir o seu acordo. Assim você tem todos esses seres que te apoiam, te guiam e garantem que você cumpra o acordo que fez consigo mesmo para ter essa experiência. Portanto, você não pode realmente morrer antes de decidir que esse é o seu verdadeiro ponto de saída. Tantas perguntas. Existem pessoas que já estiveram nos reinos angelicais? Não, os seres angelicais são de um nível de ser completamente diferente de uma alma comum. Existem diferentes níveis no reino espiritual. E isso é quase como dizer, vou usar esses termos coloquiais por enquanto. Você sabe, as pessoas podem se referir à fonte, a tudo que existe, Deus, deusa, qualquer outro nome que queiram dar. Mas o que normalmente chamamos de anjos é como o primeiro reflexo de Deus. Porque a ideia de consciência é a percepção de si mesmo. Você tem consciência de que é diferente de algo mais. Portanto, precisa haver um reflexo de algo mais para que você saiba que existe como uma identidade própria. Sem isso, é homogêneo, não há consciência alguma de si mesmo. Então, existem dois níveis de consciência. Há a unidade indivisível que não tem consciência alguma de si mesma.
ela não contém essa capacidade, mas dentro dela existe aquela parte que tem consciência de si mesma, pela ideia de que vê um reflexo daquilo que não é ela. E é assim que se obtém a autoconsciência, sabendo que existe algo além do eu. Caso contrário, você não pode saber que tem um eu. Então, a ideia básica é que, seja qual for o nome que queiramos dar a esse nível mais elevado, Deus, Deusa, fonte, o que for, o primeiro reflexo que ele tem é o de saber que é o que é e que existe algo além dele. Existe algo além de si mesmo que chamamos de reino angelical. É a primeira separação, o primeiro reflexo, como olhar num salão de espelhos. Imagine-se no centro de um salão de espelhos, os espelhos mais próximos mostram os reflexos mais próximos de você. Esses são os anjos. E então você passa para o próximo nível de espelho, que mostra outro nível e outro, até chegar à realidade física, a mais densa, aquela que, em certo sentido, vibracionalmente, está mais distante da fonte. Não exatamente, mas você entendeu? Portanto, tudo se resume a diferentes níveis de frequência, diferentes níveis de ressonância da consciência, da energia, que criam o que nós experimentamos como cada coisa diferente. A diferença reside apenas no fato que ressoa numa frequência diferente, está num nível vibracional diferente. Assim, as almas típicas que encarnam estão num nível diferente do um. São uma experiência diferente do um em relação aos anjos, que nunca encarnam e não precisam encarnar. Eles são o que são e cumprem o propósito para o qual foram criados. E isso não exige encarnações para serem o que são. Mas os reflexos individuais da alma, de tudo o que é da fonte, são os que podem experimentar o livre-arbítrio e encarnar. E com o livre-arbítrio você pode pedir orientação espiritual, anjos, guias, apoio. Eles estão sempre te apoiando. Não se trata tanto de pedir mais ajuda do que você está recebendo, mas sim de estar ciente da ajuda que você está recebendo. Então você precisa se abrir para receber o que já está recebendo e ser mais sensível a isso. E novamente, voltando à fórmula, quando você age de acordo com a sua paixão, você eleva a sua vibração. Quando você eleva a sua vibração, o que acontece? Você se torna um receptor melhor de informações, comunicações e energia de frequência mais elevada. Então, é agir de acordo com essa fórmula que te dá uma capacidade maior de estar aberto ao que você já está recebendo. Mas, novamente, você precisa entender que os guias estão te guiando. Eles não estão fazendo isso por você. Então, muitas vezes, quando enviam mensagens, além das mensagens que a sua alma está te enviando sobre esta ser sua paixão, essa ser a sua essência, os seus guias práticos usarão, na maioria das vezes, o que está bem na sua frente para transmitir uma mensagem. Portanto, a sincronicidade é uma das principais formas que os guias usam para se comunicar com você. Muitas vezes ela segue a regra
da informação, que é o caminho de menor resistência. Em outras palavras, se a informação já está na sua realidade, não precisamos repeti-la, não precisamos reinventar a roda, precisamos apenas direcionar sua atenção para o que já existe. Digamos que você normalmente faça uma caminhada em um determinado horário do dia e normalmente use o mesmo caminho todos os dias. Então você chega a um cruzamento e pensa, normalmente eu viro à direita para ir para casa. E por algum motivo que você desconhece, de repente você sente um forte impulso de virar à esquerda. E enquanto você caminha pela rua, você não caminha por aí. Houve duas pessoas conversando e algo que alguém disse é exatamente a informação que você estava procurando, mas não conseguia encontrar a resposta. Então, tudo o que o guia precisou fazer foi te orientar a virar à esquerda em vez de à direita. Eles não precisam te dar um sermão mental, não precisam chegar com trombetas tocando ou ter uma conversa ou diálogo inteiro. Não é assim que eles funcionam. Eles te enviam sentimentos, eles te enviam impulsos. Eles te enviam energia, e é essa energia que se traduz em... Bem, provavelmente deveria virar à esquerda hoje. Não sei porquê, mas essa é a sensação que eu tenho. E então, sincronicamente, é por isso, é isso. Pode ter sido o trabalho dos seus guias. Como alguém mantém a sua energia um pouco mais positiva ou elevada quando enfrenta uma dificuldade, sem reprimir ou ignorar as suas emoções, mesmo diante de um trauma ou tragédia? Novamente, todos os desafios precisam ser encarados com calma e confiança de que tem algo ali para aprender. Como a curiosidade igual a de uma criança. Qual a lição? O que será que vai me ajudar a crescer? O que tem aqui que vai me ajudar a crescer? Nossa, que empolgante esse desafio. E essa criatividade, você precisa usar a sua imaginação, a sua criatividade para enfrentar um desafio. Como eu disse antes, qual a maneira que funciona? O que eu posso tirar disso ao abordá-lo de uma maneira única que ninguém mais aborda? Você precisa estar disposto a ser flexível, aberto, como uma criança, para conseguir extrair de cada desafio o que lhe será útil. E é assim que você se mantém em um estado positivo, entendendo que isso lhe dará algo importante. Você precisa entender como isso funciona. E ao entender como funciona, sabendo que é assim que os desafios funcionam, da maneira como você os definiu como alma, em seu caminho de vida, por suas próprias razões, por que você deixaria levar pela negatividade se você entende isso? Então, é uma questão de perspectiva, entender como tudo funciona. Permite que você se mantenha em um estado positivo, porque se você entende como funciona e como você organizou tudo, não faz sentido entrar num estado negativo, pois não é assim que isso vai te beneficiar. Para alguém que está com dificuldade em entender a lição ou como usá-la, você tem alguma orientação para oferecer? De modo geral, se você está nesse estado positivo, tudo deve ficar relativamente óbvio. Isso remete ao princípio, que é apenas um princípio da física. Você não pode experimentar aquilo cuja vibração não é a sua. Você só pode experimentar aquilo cuja frequência é a sua. Portanto, permanecer num estado positivo, criativo e imaginativo, por si, lhe dará o discernimento e a clareza para entender a lição.
É somente quando você entra num estado negativo que tudo fica nebuloso, confuso e obscuro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas não percebem o valor de se manter num estado elevado e pensam que precisa ser difícil. Eles têm que ir lá cavar e a cura é difícil. E lá está. É por isso que Bachar costuma dizer, quando alguém fala sobre isso e a pessoa diz, bem, isso vai ser difícil de fazer ou isso é complicado, ele diz, isso é uma crença. É a programação ali, pensando que isso vai ser difícil. Ele disse que não existe situação difícil, existe apenas a crença na dificuldade. Então, haverá desafios, mas desafios podem ser divertidos. Portanto, você não precisa defini-los como negativos, como difíceis, como uma luta. É isso que os cria para serem experimentados. Essa é a sua definição. Porque as pessoas não entendem o poder que tem de definir a experiência da maneira que realmente preferem vivenciá-la. Elas não entendem que as definições que elas aceitam são o que estabelecem a maneira como você experimenta essa coisa, porque elas pensam que tudo isso está acontecendo fora delas, em vez de acontecer de dentro. Então, ao entender isso, você é quem está dando essa definição a essa coisa. É por isso que você está vivenciando isso dessa forma, porque precisa se libertar da antiga mentalidade de que as coisas acontecem com você de fora. Elas acontecem através de você, de dentro, e você realmente tem o poder de determinar como vivenciar algo. E precisa saber que o universo não vai contradizê-lo, porque não tem vontade própria. Essa é uma falácia muito antiga, a de que o universo pode contradizê-lo. E isso se relaciona com a ideia da vontade de Deus. Desculpa, a vontade de Deus é a sua vontade, porque não tem diferença entre você e Deus, você e a fonte. Você é uma expressão da fonte. Então, a ideia de ter livre-arbítrio é que você pode dizer como vivencia isso. E o universo o apoia incondicionalmente. Portanto, se você entender o significado dessa palavra, quando decidir acreditar em uma crença negativa, a criação dirá, ok, eu te apoio nisso e amplifico aquilo que você escolheu acreditar ser verdade. Se você disser, eu vou abordar isso de uma maneira positiva, o universo dirá a mesma coisa, entende? Eu te apoiarei incondicionalmente naquilo que você diz acreditar ser verdade. É por isso que é tão importante que as pessoas entrem em contato com o motivo pelo qual acreditam no que acreditam, porque se apegam ao que se apegam, porque o universo não tem nada a ver com isso, exceto refletir para você o que você disse ser verdade para você, porque ele te apoia incondicionalmente. O universo é um espelho, totalmente um espelho. Se você se olha no espelho e vê seu rosto franzido, isso te diz que você está com uma expressão triste. Ele não pode te mostrar um sorriso enquanto você não sorri para ele. O universo é da mesma forma. Se você vê coisas que não estão funcionando para você, olha no espelho e entenda que isso que você está emitindo, quer você saiba disso ou não, é por isso que é tão importante se investigar, entrar em contato com o que você está fazendo, com o que está emitindo, porque podemos nos enganar.
Podemos fingir que a nossa ansiedade é empolgação, quando na verdade não. Estamos realmente nos entregando a nossas crenças negativas, baseadas no medo, e o universo está dizendo: estou refletindo isso para você, como um guia para que você possa entender que é isso que você está fazendo. E se você quiser ver a mudança, se quiser ver a carranca no espelho mudar, você precisa sorrir primeiro, porque o espelho não consegue sorrir antes de você. Estou curiosa para saber o que você vê como a próxima evolução para a humanidade, à medida que começamos a realizar esse trabalho. Uma das grandes coisas que vai acontecer é que nós estamos num ponto em que começaremos a aprender que não estamos sozinhos, que não só temos a ajuda da nossa equipe espiritual, mas também existem extraterrestres físicos, literais, que estão aqui nos ajudando agora mesmo, nos bastidores. Mas já está na hora deles darem um passo à frente e dizerem: ei, estamos aqui, nós vamos te ajudar. E isso nos oferecerá muito mais opções, muito mais oportunidades para expandir o que consideramos humanidade, o que consideramos seres no universo, que simplesmente abre um leque enorme de possibilidades para investigar e explorar. Podemos aproveitar essa atualização ou ignorá-la. Ainda temos o livre-arbítrio para decidir o que quisermos fazer com ela. Mas aqueles que decidirem aproveitá-la terão uma evolução drasticamente acelerada. Eu acho que, eventualmente, a maioria das pessoas perceberá que, se não embarcarem nessa, ficarão na idade da pedra. Então, cabe a elas decidir, certo? Temos observado isso, obviamente tem sido benéfico para muitas pessoas. Ok, tudo bem. Vamos embarcar e seguir o que vocês estão dizendo. Porque, obviamente, vocês fazem isso há milhares ou milhões de anos e funciona. Então, agora temos a prova de que temos todas essas outras opções e podemos nos tornar membros conscientemente de uma família galáctica. Para aqueles que não sabem o que é a Federação Galáctica, você pode explicar o que significa para a humanidade se juntar a ela? Veja bem, a humanidade já faz parte dela, nós simplesmente não sabemos disso. Esse é o problema. Não entendemos que já fazemos parte dela. Mas agora, com a ideia de contato aberto, estamos sendo informados de que fazemos parte dela e temos consciência disso para que possamos aproveitar todos os benefícios que uma federação galáctica e uma comunidade galáctica podem nos oferecer, porque fazemos parte dela. Então, é uma coleção de mundos, de diferentes civilizações, com diferentes níveis de consciência, que não são exatamente idênticas, mas compartilham a mesma mentalidade em relação à paz, prosperidade, amor, criatividade, bondade, progresso, evolução e expansão do universo. E, claro, existem aqueles que podem não ter as melhores intenções, sempre haverá uma expressão negativa em algum lugar, mas pelo que eu entendi, essa é uma porcentagem pequena, porque quando as civilizações avançam até certo ponto, como eu disse, simplesmente não faz sentido escolher a negatividade. Não traz nenhum benefício. E a maioria das civilizações que evoluíram milhares, milhões de anos à nossa frente já aprendeu há muito tempo que a única escolha lógica é seguir em uma direção positiva e ajudar os outros a fazerem o mesmo.
a servir aos outros, porque quando você serve aos outros, você serve ao todo, você é servido. Se você serve a si mesmo de certa forma, você se isola da capacidade do todo de realmente te ajudar. Se você estiver disposto a servir ao todo, você será servido. E eles entendem isso como um princípio fundamental. Eles estão aqui para nos lembrar que nós fazemos parte da família deles, para nos despertar para o fato de que eles estão aqui desde o princípio. Eles sempre estiveram aqui, nunca estivemos sozinhos, nunca. Mas eles entendem que precisamos evoluir por conta própria e, de certa forma, eles tiveram uma espécie de quarentena, um período de ganho de crescimento. É uma espécie de ideia diretiva. Vamos ver até onde eles chegam sozinhos. Mas agora chegamos a um ponto em que é a hora deles se apresentarem. Eu digo reapresentarem porque eles se apresentaram ao longo de nossa história em diferentes momentos, pois existem, você sabe, em todos os tipos de escrituras antigas, descrições de interações com seres extraterrestres e coisas do tipo. Então, é hora deles se reapresentarem novamente, mas eu acho que dessa vez eles estão se apresentando ou se reapresentando de uma maneira um pouco diferente, porque estão percebendo o potencial que nós temos nesse momento da revolução para nos destruirmos. E eles não podem permitir que isso aconteça. Essa é uma escola muito importante para as almas aprenderem. E se chegarmos ao ponto de estarmos prestes a destruir a escola, eles vão intervir e dizer: desculpa, os adultos chegaram. Então, para de fazer birra, não é assim que funciona. Você precisa amadurecer e entender como se comportar como adulto. Nós vamos mostrar para vocês. Novamente, a decisão de não fazer isso é sua, mas vamos mostrar para você. E é uma opção. E aqueles que não amadurecerem podem permanecer em sua própria realidade, mas não obterão os benefícios de crescer e se tornar um adulto. Então, eles estarão aqui para nos mostrar que existe outro caminho. Foi realmente lindo. Você recebe o que dá, sem separação. Uma das perguntas que recebemos, que eu gostaria de abordar, é: se Bashar ou outros ETs tiverem uma experiência física, Bashar é físico, eles são o que chamam de quase físicos, porque ainda possuem uma fisicalidade, mas evoluíram a ponto de estarem tão próximos do espírito que exibem muitas das características de um ser não físico, como a capacidade de interagir com espíritos, ter telepatia, uma consciência que pode percorrer a sua linha do tempo e se conectar com pessoas através das quais podem se comunicar. Portanto, eles possuem muitas qualidades espirituais, mas são uma civilização física. E assim eles passaram pela sua evolução. Agora são uma espécie híbrida, eles tiveram uma vantagem, porque são uma civilização criada artificialmente. Essa é uma história mais longa, mas apesar de tudo, eles enfrentaram seus próprios desafios. E isso é o que aprenderam e estão compartilhando esse aprendizado. Então, mais uma vez, aqui está o manual de instruções. Faça o teste. Uma das perspectivas era o seguinte: se Bashar, acho que a suposição era que Bashar não tivesse tido uma experiência física, como ele poderia dar conselho aos humanos? Isso é um mal-entendido. Não sei de onde surgiu, além do fato de que a maioria das entidades canalizadas não são físicas. Então as pessoas podem presumir que ele também não seja, mas ele é físico.
Essa é uma conexão telepática que eu aprendi a desenvolver para entrar no estado adequado, para me conectar com ele e ele comigo, telepaticamente. Eu estou funcionando como um telefone ou um dispositivo de tradução para os seus pensamentos telepáticos. Então, ele é um ser físico e entende perfeitamente o que é a realidade física, e é por isso que ele pode nos oferecer conselhos práticos, sem trocadilho e realistas, sobre como funciona a realidade física. Não que um espírito não possa fazer isso também, porque um espírito vem de um nível muito mais elevado, onde pode ver como tudo funciona, mas ele, de fato, possui experiência física, o que o torna, de certa forma, mais fácil. Há outros aspectos da obra de Bashar que as pessoas interpretam mal, que você gostaria de esclarecer? Não sei se nós temos tempo para isso. As pessoas entendem errado sobre o trabalho dele. Eu tenho um ditado que é tipo: metafísica na medida certa para ser perigoso. É como se as pessoas se deixassem levar. Quando falamos da fórmula, é tipo: assim eu entendi, vou agir de acordo com a minha paixão. Os demais princípios eu já esqueci completamente. Portanto, eles não se aprofundam o suficiente no assunto. Eles não dedicam tempo para entender as ramificações e todos os diferentes aspectos dessas 5 etapas. Como eu disse, podemos falar durante horas sobre qual é a aplicação e o significado precisos desses 5 passos. Mas muita gente não dedica tempo a isso. Por isso, em um futuro próximo, provavelmente no ano que vem, e eu já comecei a fazer isso em diferentes eventos, eu vou ministrar um curso falando diretamente com o Bashar, que vai abordar todas as informações que ele apresentou e se aprofundará no assunto em questão. Eis um exemplo, aqui está um modelo. Aqui está algo que você pode realmente praticar. Eis um exercício. É isso que ele quer dizer. E é assim que funciona. Aqui está como você o aplica. Vamos discutir isso e analisar cada detalhe para que, ao sair dessa aula, depois de horas e horas falando sobre esse assunto, você realmente o entenda, o domine, como se fosse algo natural e consiga aplicá-lo. Você aplica isso automaticamente ao entender como funciona, porque eu entendo que em qualquer evento de 90 minutos, Bashar não consegue responder a todas essas perguntas, ele não consegue te levar tão fundo. Ao longo dos anos, eu venho fazendo isso há 41 anos, se você prestar atenção em tudo o que ele disse, você vai entender, mas eu entendo que isso nem sempre é possível. As pessoas chegam atrasadas e acontecem todo tipo de coisa. Então eu vou ministrar um curso que durará alguns dias, talvez uma semana, com várias horas por dia, no qual eu vou abordar os princípios, um por um, explicando detalhadamente e dando às pessoas a oportunidade de praticá-los, compreendê-los e ver como funcionam. Por último, eu sei que com a aceleração das coisas e os sistemas antigos entrando em colapso, Bashar tem algum conselho ou sugestão sobre como lidar com essas experiências para que não haja desmoronamento, queda na vibração ou envolvimento com negatividade? Estamos no fim de um ciclo e no início de outro. Se você vai começar um novo ciclo, precisa meio que desmontar o antigo. É preciso abrir espaço para o novo, para a chegada de novos sistemas. Portanto, trata-se
de criar novos sistemas para que, quando os antigos falharem, haja uma alternativa para substituí-los. Não se trata de esperar que as antigas desmoronem, trata-se de reconhecer que uma das razões pelas quais estamos vivenciando tanta confusão e caos é porque é preciso colocar tudo às claras no final de um ciclo. É como se todas as opções estivessem aqui, positivas, negativas, neutras, para que você possa ver. Tudo é escancarado, nada fica escondido. É como se estivesse aqui na mais completa escuridão e eis aqui a mais leve das luzes. Escolha o que você preferir. Esse é o momento de escolher. Mas enquanto tudo não estiver esclarecido, você não saberá quais são as opções. Então, se isso que você quer, escolha e siga nessa direção. E se é isso que você quer, escolha e siga nessa direção. Porque, em última análise, à medida que essas coisas começam a se consolidar em suas próprias realidades, essa experiência deixará de ter essa experiência não existirá mais, porque os mundos, de certa forma, estão se dividindo. Portanto, já existe uma infinidade de versões paralelas da Terra. As escolhas que fazemos nos guiam na direção que a cada instante altera nossa experiência no mundo em que nos encontramos. Assim funciona como uma ferramenta de navegação para escolher o que você prefere, pois é como se os trens estivessem saindo da estação por trilhos diferentes. Esses trilhos ficarão tão distantes um dos outros que você não conseguirá ir de uma parte a outra. Escolha agora, enquanto os trilhos estão perto, para você pegar o trem que deseja, porque é lá que você vai parar nessa versão da Terra. Isso deixa as pessoas ansiosas, a conversa de universos paralelos. Vamos abordar esse assunto na próxima vez. Eu só quero agradecer por quem você é, pela maneira como você se move pelo mundo. Onde podemos nos manter conectados? Qual a nossa posição? Qualquer pessoa que queira saber algo sobre o que Bashar falou ou falará, pode acessar o site bashar.org. Se eles quiserem saber o que eu estou fazendo, acessem o site darylranca.com. Também as salas podem acessar o site, não sei qual o site. Se eles quiserem vir se divertir, obrigada por tudo que você faz, obrigada por me deixar fazer isso. Eu agradeço.